Bom dia, turma. Hoje iremos dar continuidade à nossa atividade de matemática, né? Para começar, espero que todos estejam bem, que Deus possa continuar nos abençoando cada vez mais. Não é isso? E hoje temos como conteúdo divisão não exata, certo? A gente vai ver um pouco de divisão não exata. Na primeira imagem, o que é uma divisão não exata? É quando o resto da divisão não for zero, dizemos que a divisão é inexata, ou seja, ou simplesmente que a divisão não é exata. Então, gente, quando fazemos uma divisão e o resto não for zero, dizemos que a divisão não é exata. Por quê? Porque para a divisão ser exata, tem que ser zero. O resto tem que ser zero. Se for maior que zero, o número, então não é exata. Por exemplo, você dividiu um número, o resto foi 1. Se o resto da divisão deu 1, ela é exata ou não é exata? Se o resto deu 1, então ela não é exata, certo? O que significa divisão não exata? Divisões exatas são aquelas que possuem o zero como resto. Se a divisão tiver outro número sem ser o zero como resto, a divisão é considerada como não exata. Então, gente, como eu já expliquei anteriormente, né? Quando você for fazer uma divisão que o resto não for zero, então ela não será exata. Se você for fazer uma divisão e o resto dela não for zero, for, por exemplo, 1, ou 2, ou 3, ou qualquer outro número, a não ser o zero, ela vai ser não exata, certo? Que é o quociente? Na divisão, na matemática, é a distribuição de determinado objeto em partes iguais. O número que será dividido é chamado de dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado de divisor. E o resultado dessa divisão é chamado de quociente. Como se chama o número que sobra em uma divisão não exata? Dessa forma, o resto é conhecido como um número que sobra em uma divisão. Divisão. Numa divisão não exata, o quociente multiplicado pelo divisor adicionado ao resto é igual a dividendo. Quociente vezes divisor mais resto igual a dividendo. Aqui, gente, ó, a gente pode observar aqui. 15 dividido para 5, né? A explicação. Você dividiu 15 por 5. 17 por 5, perdão. Né? Deu 0, o resto sobrou quanto? 0,2, então ela não é exata. Pois 3 vezes 5 mais 2 igual a 17. Divisão. Essa divisão é exata porque o resto é 0. 48 dividido para 4. Deixa eu ver, 48 dividido para 4. Aqui deu 12, não é isso? E o resto deu 0. Então, ela é exata. Essa divisão não é exata porque o resto é diferente de 0. Aqui, gente, o exemplo embaixo, você vê que o resto que deu foi 0,1. Então, ela não é exata, certo? O que é a divisão não exata? Na divisão não exata, o resto é sempre diferente de 0. Exemplos. 9 flores vão ser divididas por 4 meninas. Quantas flores terá cada menina? A gente vê que 9 dividido para 4, o resto deu 1. Certo? 9 igual a 4 vezes 2 mais 1. Cada menina terá 2 flores.
Agora a gente vai ver o que é divisão. Tanto faz ela ser exata como não exata. A divisão é composta por duas partes. Divisão exata e a divisão inteira. Exata e a divisão inteira. Na divisão exata, o resto é sempre zero. E na divisão inteira, o resto nunca é zero. Então, aqui a gente vê que na exata, a divisão, o resto sempre será zero. E na inteira, o resto nunca será zero. Certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Peço desculpas se alguém não tiver entendido, certo? Foi breve o vídeo, mas espero que todos tenham entendido, certo? E espero que todos entendam. Se não tiverem entendido, me perguntem que eu estarei para tirar todas as dúvidas de vocês, certo? Então, tenham um bom dia e uma boa aula.